airplanes? Yes, I love it. You love airplanes. What's your favorite airplane? I like a caravan. I actually read somewhere that you have your own airplane. A igreja tem. Is it there? All. All? Yes. All of them? Não, qual desses é o da igreja? Now, todos. All of them are from the church. You should have your own airport then. Hangar. Tem um hangar. I have actually never been in a helicopter. Como eu gostei muito dele, se ele quiser amanhã, quando eu for, eu chamo o helicóptero e dou uma volta. Bem, queridos, vamos lá. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 1. Diz bem assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes aos pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis e caluniadores. O verso B diz que porque haverá homens amantes de si mesmo. Romanos 1, 29 diz que estando cheio de toda iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheio de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de morte, que tais coisas praticam, não somente os que fazem, mas também os que consentem com eles. Bem, como haverá homens que serão amantes, porque haverá homens amantes de si mesmo. Te lembra o quê? Nos lembra falso profeta, nos lembra falsos pregadores, nos lembra igrejas mornas, redios mornos que estão perdidos. Recentemente eu editei um vídeo que nós conseguimos essa matéria pela TV RD. Aliás,
fez uma matéria investigativa e mostrou os bastidores da Igreja Mundial do Poder de Deus. E com isso ele esteve até na sede da Igreja Mundial do Poder de Deus e conseguiu um furo de reportagem. Com muito trabalho ele conseguiu entrevistar Valdomiro Santiago. E com isso ele deu o título Os Ricos na Igreja. E nessa reportagem, o repórter Christopher então traz à tona e prova quantas mentiras que há dentro da cúpula da Igreja Mundial do Reino de Deus. Com isso, ele traz até mesmo um testemunho de um senhor que diz que, ao mesmo tempo que ele foi curado de AIDS, na verdade ele está fazendo um tratamento ainda, até hoje, que esconde o vírus do HIV, né? Porque, claro, se você está em tratamento, o remédio deixa oculto o vírus, né? Que o que mata, na verdade, é a imunidade, não o vírus. E o vírus que está lá escondido, então não manifesta, mas ele continua fazendo tratamento. Então, até o repórter vê que realmente ele não foi curado. Ele queria trazer, dizendo que tinha curado pela palavra de Deus. E com isso, esse membro está lá até hoje. Vocês vão ver no vídeo, depois então assistam. Eu tenho 2 vídeos. Eu coloquei um com o final do meio e coloquei um inteiro na íntegra, do começo ao fim, mas na verdade somente com a tradução do Google, e não ficou 100%, mas dá para você entender. E interessante também que nessa reportagem, esse repórter, o Christopher, fazendo as entrevistas, ele está ali no escritório do seu Valdomiro Santiago, e ali ele contempla, ele vê várias miniaturas de aviões, de jatos, e ele pergunta se o Valdomiro aprecia. Ele sim, aprecia, eu gosto muito, mas o que eu gosto mais é do Caravan. Ele pergunta, então, mas a igreja... o senhor tem avião? Não, a igreja tem. Ah, tem? Aham, mas tem um avião? Não. Qual deles é? Não, são todos. Todos, os 6 são da igreja. Ele, uau! Os 6? Sim, então vocês devem ter um aeroporto, né? Não, nós temos um hangar para guardar todos esses aviões. Ah, você gostou? Não, sim, gostei muito, né? Uau, 6, é uma frota de avião. Gostei sim, né? Então você amanhã vai passear comigo no meu helicóptero. Então o repórter conseguiu ganhar a confiança do Valdomiro, e o Valdomiro, na sua vaidade, né, de engrandecer, chegava a tarde. Eu não estou suportando mais. Eu estou no limite, Brasil. Eu tenho vergonha de falar isso. Chorei, agora não choro mais. Eu não consigo comer direito mais. Eu não tenho vivido. Eu não suporto mais. Eu cheguei no limite. Mas eu tô rindo à toa. Não que a vida esteja assim tão boa, mas os outros ajudam a melhorar. Conhece a It's a miracle. Rindo à toa. Sabe daquela música, tô rindo à toa, né? Tá rindo à toa de tanta benesse, de tanta riqueza. Mas às vezes ele vai, como foi, né? Você sabe, fazer pedidos do dízimo da oferta, até o trismo ele andou pedindo, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Mas tudo que ele der, você vai separar. Não interessa ser muito, ser pouco. Você vai ser fiel. Você vai tirar 30% e falar, Senhor, representando a Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A sociedade.
Esse é o tipo do pastor mercenário, do bispo mercenário, que só prega, na verdade, bajulações e enganos, incauta. Mas incauta aqueles também que querem somente o benefício de Deus. Não querem viver o Evangelho, nem obedecer o Evangelho verdadeiro de Cristo. Então ele consegue fazer essa matéria e toma o café ungido, ganha de presente um chapéu do Valdomiro Santiago, e ali ele começa a ver, assistir o culto, até mesmo depois ele sai com o Valdomiro Santiago, sobe até a tribuna, e lá ele senta, e nós podemos ver em cima do púlpito várias caixas cheias de alimentos, frutas, as mais bonitas, representando a colheita, né? Para induzir e enganar o povo, né? Então o povo olha para aquelas frutas bonitas, as pessoas são encantadas, né? E ali discorre o culto e a campanha. Então daí ele vai acompanhar um testemunho da menina ex-drogada, que agora também passa a ser obreira, e o seu marido pastor. E ali vemos o testemunho, então depois continua o percurso do culto, né? Então ele começa a fazer as orações, e os milagres, como se diz, começam, os forjados e os não forjados começam a acontecer. Porque Deus cura realmente, é no nome de Jesus, é o nome de Jesus que está ali. Tanto que em Mateus 27 e 22 diz que naquele dia muitos dirão: mas Senhor, eu fiz cura e maravilha no teu nome, expulsei o demônio em teu nome. Mas Jesus vai dizer abertamente para eles: apartai-vos de mim, que eu nunca vos conheci. Por quê? Porque eles usaram o nome de Jesus. Na verdade, mas não que Jesus estava lá. Jesus disse: no meu nome farão. Então, no nome do Senhor, quando ele profetiza, até mesmo o ímpio, eles vão orar no nome de Jesus. Qualquer um tem autoridade. Jesus deu a autoridade para qualquer um, no nome, é o nome de Jesus. Jesus disse: no meu nome, esses nós vamos seguir os que crerem. E muitos creem, na verdade, no nome de Jesus, que ele cura, que ele liberta, então as coisas acontecem. Há muitos milagres forjados, mas há milagres literais e reais também. E ali nós vemos então os testemunhos. Então o Valdomiro faz seu show, e na verdade então até o repórter começa a falar: isso não procede, isso não encaixa no evangelho que eu conheço. E o repórter continua acompanhando, acompanha o culto, acompanha os milagres, ouve os testemunhos. E na sequência então o repórter Christopher vai até o tanque de batismo, ao qual ele se posta como João Batista, e começa então a fazer o batismo. Lá, como o Valdomiro está bem tranquilo, né, com muito dinheiro, com muitos bens, ele chega a batizar e fazer dançar dentro do tanque de batismo, de tanta alegria que ele está, porque está indo muito bem, né? Dinheiro, uma frota de avião, de helicóptero, uma vida boa, um templo que é melhor que um banco. Você não vê um banco desse tamanho que cabe, sei lá, 10, 15 mil pessoas e entrando dinheiro que nem água. Então está muito feliz ali dançando, fazendo hula-hula e tal. E eles combinam para o dia seguinte, então, ir para o tal do voo, ao qual o próprio falso profeta lhe chama: não, você gostou da minha frota, dos meus aviões? Então amanhã você vai dar uma volta comigo de helicóptero, com o meu helicóptero na cidade. Mas as coisas não discorrem conforme o repórter está. Não, o Valdomiro gostou de mim, entendeu? Mas o Valdomiro é sagaz, ele é inteligente, ele tem uma sabedoria, né, que desperta nele que algo não vai dar muito certo. Mas o soberano Deus permite que a vaidade dele cresça, e permitiu tudo aquele começo. E no meio então o Valdomiro manda mensagem, aliás, na verdade não o Valdomiro, mas o motorista do Valdomiro manda mensagem para aquela que estava conduzindo, que era uma brasileira, que estava fazendo do percurso para o repórter da Noruega, e manda mensagem para ela que o Valdomiro não ia mais ir na volta de helicóptero com o repórter, mas que ele poderia ir, e que o Valdomiro ia pescar.
E daí a repórter fala para o Christopher, o repórter da Noruega, dizendo, ó, o Valdomiro não vai poder ir, mas nós podemos ir fazer um voo lá que ele nos deu para nós com o helicóptero dele. E o repórter fala, mas que não aproveita nenhum nisso, porque o que interessa é a entrevista, é falar com ele, ver as posições. Então o repórter queria, né, até mesmo nesse passeio, fazer as perguntas investigativas e confrontar o Valdomiro Santiago, mas Valdomiro Santiago foi esperto. Então disse que não dá, quebra a palavra, muda a palavra, como é falso profeta, é mentiroso, né? Quebra o acordo que ele tinha, ele mesmo tinha convidado, mas ele pulou para trás. Então o repórter então sai e fala, vamos fazer uma aula, vamos investigar, vamos até o aeroporto, ver realmente se ele foi viajar, mesmo que o motorista mandou mensagem, disse que ele foi viajar e mandou a foto deles embarcando, né, no avião, no jatinho, para ir pescar numa área particular, creio que na fazenda do Valdomiro, lá no Mato Grosso. E então eles vão investigar e chega lá no aeroporto e realmente é confirmado que o Valdomiro esteve ali há 20 minutos, tinha partido, tinha decolado o voo para a fazenda particular a qual ele foi pescar. Até o repórter depois faz uma brincadeira, faz uma piada, dizendo que literalmente Valdomiro se enquadra, está indo pescar, mas não almas, mas pescar peixes, com o dinheiro dos irmãos, né? Com o dinheiro dos irmãos, ao qual comprou aquela frota de aviões, com o dinheiro dos irmãos, do dízimo dos 10%, fazendo uma viagem, né, na sua fazenda particular. Então, Valdomiro realmente é confirmado que levantou voo e está pescando. O repórter, muito inteligente, ficou decepcionado, mas ao mesmo tempo falou, não, tem uma ideia. Vamos voltar até a igreja mundial do poder de Deus e vamos, né, fazer as perguntas que nós tínhamos que fazer para ele. Ele disse que ia nos dar entrevista, mas não deu, então vamos até a igreja. E realmente o repórter, o Christopher e aquela mulher que ali estava para traduzir suas falas, voltaram então, o repórter até a igreja da Mundial de Deus. Chega nós e falaram, nós queremos concluir a matéria que nós viemos fazer com o Valdomiro, mas o Valdomiro foi pescar e não quis dar mais o restante da entrevista, nós queremos terminar aqui a entrevista. E os vaidosos pastores, obreiros da Igreja Mundial do Poder de Deus caíram. E graças a Deus caíram porque eles são vaidosos, deram positivo. Agora a TV da Noruega vai dar a palavra final, vai dar um testemunho daquilo que tem acontecido aqui para encerrar a matéria. Todo Christopher fica ali, apreensivo, esperando esse momento, até que ele concede a palavra. Então, o bispo que estava na igreja concede a oportunidade, e o repórter chega até a tribuna então. Mas o repórter está cabreiro porque via segurança para tudo que é lado. E ele vai falar aquilo que ele tem em mente, na verdade, que eram as perguntas que ia ser particularmente feito para Valdomiro Santiago. Então ele pega, não pôde fazer, então ele diz, bom, eu estive aqui, nós fizemos uma reportagem e essas perguntas vão ser dirigidas a vocês aqui da igreja, porque essa entrevista era para ser feita ao senhor Valdomiro Santiago, mas ele está pescando. Com o dinheiro que vocês dão aqui, ele tem uma aeronave, com o dinheiro que ele possui, ele viajou para pescar e não concluiu aquilo que deveria ser feito. Mas eu vou passar as perguntas para a igreja. Como que vocês concordam? O que vocês aceitam? Do vosso líder está, nesse momento, ter comprado jatos, ou neste jato ele ir para uma propriedade particular com seu dízimo, com seu dinheiro, sem dar essa satisfação a vocês, aos membros, a vocês da igreja. É comum de usar esse tipo de dinheiro para esse tipo de coisa? Aí vem a resposta do bispo, não, que todos nós usamos o dinheiro. E realmente o Valdomiro foi pescar, está pescando, mas
foi com o dinheiro da igreja, não é com o dinheiro do político nem do empresário, mas com o dinheiro dos irmãos, o dinheiro do dízimo e das ofertas. E o gado vai ao delírio, o gado bate palma, glória a Deus, aleluia, o homem tá... Eles não entendem, eles são massa de manobra, ainda bate palma e dão glória a Deus sendo roubados, enquanto que o seu líder, que deveria estar pescando almas, está pescando, usufruindo do bem daquilo que era para ser para o povo, para o órfão, para a viúva, para o estrangeiro que não tem herança, conforme era o dízimo aplicado. Então ali está sendo aplicado na vida dele pessoal, e segundo o próprio bispo diz que então aquelas aeronaves são para eles viajar. Quando não dá para fazer as viagens comerciais, é claro que eles vão fazer de jatinho, né? A igreja tem condições. E nesse momento, então, o repórter da Noruega começa, na verdade, a preletar, a pregar em cima do púlpito, chamando que aquilo não deveria ser feito, que é crime. E que Jesus, na verdade, pregou e mostrou ao contrário. Então ele começa a pregar dentro da Igreja Mundial de Deus, falando até mesmo que eram crimes que Valdomiro Santiago estava cometendo. Pois Jesus mesmo se fez humilde, sendo filho de Deus, entrou na cidade de Jerusalém, pregando o evangelho em um simples burro emprestado, um burrinho, né? Quando Jesus entrou lá e foi glorificado, nem aquele burro era de Jesus, aquele burrinho, mas era um burrinho que foi emprestado para que Jesus entrasse na cidade. E na onde que estaria a simplicidade do evangelho que deveria ser pregado? E ele questionou outra pergunta ao bispo sobre falsas curas, falsos milagres. Então aquele bispo se deu conta que na verdade eles estavam sendo entrevistados dos seus pecados, das suas heresias, da sua falsidade, das suas mentiras. Então ele corta o repórter e diz assim: eu não posso responder mais porque eu não sou, na verdade, o interlocutor de Valdomiro. Mas vocês voltam outro dia e perguntem para ele. Nós achamos que vocês irão um testemunho e vocês estão nos confrontando, mostrando nossos erros. Então, ele diz: abra os microfones dos testemunhos. E cortou o microfone do repórter. Então, foi encerrada a matéria ali e deixaram ele no vácuo. Então, Christopher e sua equipe sai de dentro do templo e, percebendo que havia até mesmo um confronto que poderia acontecer do seu segurança, de ser agredido, eles saem à correria. Ele e sua equipe, calmão, vamos, porque o bicho pegou e o troço, né, pode agravar-se sobre nós. E eles então saíram na corrida, saíram correndo dali do templo, entraram correndo nos seus carros e fugiram. Devido à gravidade do momento, que poderia ser até mesmo confrontado, até mesmo sido, como se diz, agredido pela insegurança do Valdomiro Santiago, da Igreja Mundial do Poder de Deus, porque se revoltaram naquele momento e eles não queriam ouvir a verdade. E com isso ele voltou para o hotel e, segundo ele, baixou o culto ao vivo, pois aquele culto estava ao vivo, na verdade. Conseguiu, deu tempo, baixou ao vivo, ao qual o próprio Valdomiro Santiago, que estava vendo ao vivo, assistiu e ligou para a igreja. E retirou tudo aquilo que o próprio bispo tinha falado, que realmente o avião era deles, mas o próprio Valdomiro tinha mostrado que ele tinha aquela frota de avião, dizendo que não era só um, mas todos aqueles aviões eram da igreja, até mesmo um helicóptero ao qual ele ia passear. Mas aí ele negou: não, mas eu não disse, e eu não estou aí, eu não estou pescando porque eu estou com a voz. E me admira muito você, bispo, não falar a verdade aí, eu não estou. E outra, se nós viajamos, se eu viajei, o repórter não tem nada a ver com a nossa vida. O avião é nosso, é da igreja e acabou. Não tem que dar satisfação para ninguém. Mas negou tudo e distorceu toda a palavra e mandou tirar do ar aquele culto ao vivo que estava nas plataformas digitais.
Mas o repórter, muito inteligente, conseguiu baixar os trechos antes e colocou na matéria, ao qual nós colocamos na íntegra a primeira parte, e eu vou colocar agora a reportagem inteira, é claro, por completo. Estará disponível para vocês assistir. Talvez você pense assim, poxa, mas porra, que é isso? Isso é para, principalmente aqueles que Jesus disse que aqueles que fossem do Senhor ouviriam o Senhor. As minhas ovelhas ouvem minha voz. Então as ovelhas do Senhor vão ouvir a verdade, que eles são falsos profetas, que eles estão enganando a muitos. E vão sair, não vão ficar sendo manobrados por eles, por esses mercenários que roubam o povo e enriquecem. Então Jesus disse, as minhas ovelhas ouvirão minha voz. E nós temos a obrigação de denunciar, como o apóstolo Paulo denunciou temas que amou por 5 séculos. O apóstolo Paulo denunciou temas que estava perseguindo, ele trazia muitas dores porque ele pregava a verdade do Senhor, o evangelho verdadeiro. Tanto que Paulo foi preso e condenado à morte. Morreu sozinho, abandonado até mesmo pela igreja. Ele disse que nem a igreja o assistiu, não tinha ninguém lá no dia do seu veredito, no dia que estava perante os juízes. Então Paulo denunciou pecados da igreja de Coríntio, que havia lá incesto, que nem mesmo na igreja, aliás, nem mesmo na vida dos ímpios, aceitava-se aquilo, na igreja de Coríntio estava acontecendo. Então Paulo denunciou várias vezes. Os apóstolos nos ensinam a denunciar, não compactar com as obras das trevas, antes condenai as obras infrutíferas das trevas. Ele diz que nós devemos condenar, devemos denunciar essas obras. Por quê? Para que alguns ainda venham ver a verdade de Cristo pelo Evangelho. Qual é o verdadeiro Evangelho? O verdadeiro Evangelho do Senhor Jesus Cristo é buscar o reino do céu e a sua justiça. Isso que ele ensinou. A boa nova é salvação eterna, não é riqueza, não é matéria, não é cura. Talvez o Senhor possa te curar, e pode curar, ele tem poder e cura, mas da mesma forma você ainda vai morrer. Você deve buscar, na verdade, a cura espiritual, a cura eterna. Você deve buscar o reino do céu, a sua justiça. Não é comida nem bebida. O que eles pregam e ensinam bajulando por motivo interesseiro, é o que eles fazem. Então, por isso que eu trouxe esse texto aqui, li para vocês, de Timóteo 3, que diz que porque haverá homens amantes de si mesmo. É o que eles são amantes de si mesmo. Eles usam o nome de Cristo. Então a palavra que diz que esses são inimigos da cruz de Cristo. Por quê? Porque na verdade eles não querem a cruz de Cristo. Jesus disse, aquele que negar a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Quando Jesus disse que toma a sua cruz e siga-me, ele está mostrando a realidade de que aquilo que ele mesmo também profetizou, que nós seríamos odiados pelo mundo e perseguidos. Mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, vós também vencereis. Então pela fé nós vencemos o mundo. Ele disse, tenha bom ânimo, eu venci o mundo, vós vencereis também. Nós vamos vencer. Por quê? Porque na própria palavra continua nos ensinando que posso todas as coisas naquele que me fortalece, em Jesus Cristo. Sou mais que vencedor por aquele que nos amou, Jesus Cristo. Nós somos vencedores. Por mais que estejamos talvez passando necessidades físicas, talvez nós passamos estando doente, com enfermidades, nós somos mais que vencedor. Há essa diferença. Nós temos as vestes eternas, brancas em Cristo Jesus, lavada no sangue de Cristo todos os dias, porque todos os dias nós erramos, pecamos. Isso que eu deixo para vocês é a verdadeira palavra do Senhor. Não ameis o mundo, e nem que no mundo há, pois aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Com isso eu digo para vocês, a juntar tesouro nos céus, onde a traça, a ferrugem não corrói, e os ladrões não minam. Essa é a palavra que eu deixo para você, meu querido e amado, e que essa reportagem traga no seu coração pensamentos e você possa refletir que o falso profeta não está lá fora no mundo.
O falso profeta, ele tem salão, ele tem casa de oração. O falso profeta, ele tem CNPJ. O falso profeta, ele usa do nome de Jesus. Ele não está usando o nome do diabo, mas ele está sendo usado pelo diabo. O falso profeta prega como o diabo pregou. O falso profeta usa das escrituras como o diabo usou. Não se deixe enganar, porque o próprio Jesus disse que no final dos tempos, se possível, esse espírito de engano enganaria até mesmo os escolhidos. Quem sabe você é um escolhido para a salvação eterna e você está dando ouvido à voz do falso profeta, que diz que você tem que comer do bom do melhor, que você tem que orar e tem que ser curado das suas enfermidades. Certa vez o apóstolo Paulo orou por 3 vezes e o Senhor disse: não vou fazer o que está pedindo, a minha graça te basta. Então eu digo para você que a graça do Senhor Jesus te basta. Quer você esteja enfermo ou são, quer seja você rico ou pobre, uma coisa te basta. Como disse Jesus, o próprio Jesus disse ao apóstolo Paulo: a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Na sua necessidade, o meu poder se aperfeiçoa. Quem sabe você esteja passando necessidade física. Talvez você está sendo provado, como diz a Escritura. O apóstolo Pedro, eu gosto de falar muito disso, e sempre nas minhas falas, ela vem automaticamente. O apóstolo Pedro diz: não estranhei a ardente prova que vem sobre vós, como coisa estranha que vos acontecesse. Pois a vossa fé é mais provada que o ouro. Oh, glória, isso me alegra o coração. As provações não são para nos matar, mas são para nos provar e ver que nós estamos passando por aprovação e o Senhor vai operar em nossas vidas. É o tempo certo, Ele vai nos dar uma bênção material que nós necessitamos. Ele vai nos curar da enfermidade. O próprio Jesus disse que não devemos nos preocupar com o que haver de comer, com o que haver de vestir. Totalmente oposto do Valdomiro Santiago, do Silas Malafaia, do R.R. Soares, do Edir Macedo. Jesus disse que nós devemos buscar as coisas dos céus. Jesus disse: não me preocupeis com o que haver de comer, com o que haver de vestir, pois o vosso Pai sabe o que vocês necessitam. E Jesus começa a cumprimentar a sua palavra: vede as aves do céu, não semeiam, não plantam, não guardam em celeiro, e vosso Pai as alimenta. Não tem de vós muito mais valor? Pense nisso, meu amado. Isso é a palavra de Jesus. Não é do pastor João, não é de obreiro, não é de pregador, está nas Escrituras. Ele disse: não se preocupei com o que é vir de comer. Mas o falso profeta não disse que você tem que preocupar, e você tem que levar o dízimo, você repreender o devorador, você tem que levar a tua oferta, você tem que fazer a campanha de Israel, a campanha dos 300, e você tem que levar o dinheiro, e você tem que pegar a água ungida, e você tem que pegar a rosa santa, e você tem que... Terrível, irmãos. Jesus nunca ensinou isso. Isso são doutrinas de demônios. Se são pastores, falsos pastores que apacentam a si mesmo. Jesus disse: vede os lírios do campo, que nem Salomão se vestiu como uma delas. Não se preocupe, como disse Jesus, pelo comer, pelo vestir. Deus sabe o que você necessita. Antes reconheça que você é um pecador, que você necessita do pleno governo de Jesus na sua vida e ter Ele como Senhor. Pois Jesus disse: eu sou o caminho, sou a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Mas eles ensinam totalmente oposto. Aliás, nem isto eles ensinam, que Jesus é o caminho. Eu nunca vejo eles pregar que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Você vê eles pregar isso? Você vê eles ensinando isso? Eles veem que Jesus é o pedágio, que tem que pagar para receber a bênção, para receber a cura, para ser abençoado. Ao contrário do que Jesus disse, que ajuntai tesouro no céu, eles falaram: ajuntai tesouro na terra, porque você deve comer do bom do melhor. É assim que eles ensinam. E essa reportagem reflete bem aqui os ímpios, o que os filhos das trevas vê, o que eles pregam, a mentira e o engano. A palavra diz que os ímpios, que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz, e são mesmo.
Eles ficam espantados de ver o que esses pastores fazem, enganam. E os próprios irmãos não. Dão o seu dinheiro, são roubados, batem palmas ainda. Porque na verdade não houve uma conversão verdadeira na vida dessas pessoas. Elas estão ali buscando o quê? Buscando dinheiro, buscando a cura. Não que esse seja errado, mas isso não é a primazia do Evangelho. A primazia do Evangelho é arrependei-vos e produzam um fruto digno de arrependimento. Mas eles tratam a palavra de Deus como um baú que lhe traz riqueza, como um mapa que lhe traz a fortuna, como um mapa que só traz alegria. E isso, os repórteres que não aceitam, são filhos das trevas, são ímpios. Muitos deles são ímpios, a maioria. E fazem reportagem e eles ficam abismados. Eles vão nos cultos e começam a assistir, e começam a chacoalhar a cabeça. Meu Deus, o que é isso? Eles veem as aberrações das mentiras do engano. E provam e mostram as riquezas que esses falsos profetas roubam, tomam, até mesmo daquelas pessoas humildes que se deixam enganar muitas das vezes. Há muitos que não, que gostam daquilo, mas há muitos que estão ali sendo enganados. E o próprio Deus diz na sua palavra que fala com o homem. Está lá em Jó, se eu não me engano, no livro de Jó, que Deus fala com o homem em várias maneiras, em figuras, em sonho, em revelação. Deus vem e fala com o homem para atemorizar, colocar temor no seu coração para que se desvie do mal. Então Deus permite que até mesmo a mídia, homens ímpios, venham e gravem e sirva de sentença, a prova que eu estou mostrando para vocês a verdade, intermédio do ímpio que não aceita, e vocês estão aceitando ser dominado com mentiras, dizendo coisas que eles falam que eu falei, mas eu não disse. Disse que eu disse, mas eu não falei. Paz tereis, nenhum mal sobrevirá sobre vocês. Faça a campanha, traga a tua oferta, que eu vou te abençoar. Deus nunca disse isso. Está lá em Jeremias. Disse que eu falei, mas eu não disse, eu não falei. Mas eu vou dar para eles, bebida amarga. Eles vão pagar o preço. Dizem o que eu não disse, falam o que eu não falei. Pastores que se apacentam a si mesmo. Então Deus vai lá e usa o repórter, usa a televisão, usa a TV, usa as mídias para mostrar para vocês que vocês estão sendo enganados. Mas como está escrito, que o Deus desse século cegou o entendimento de muitos. E há muitos que estão vendo a matéria e riem os dentes, como fariseu, dizendo que estão falando mal. E muitas das vezes nós que pregamos e denunciamos, tem irmãos desavisados, irmãos que não conhecem a palavra de Deus, que fala que nós não devemos falar mal do irmão. Mostrar a verdade daquilo que está acontecendo não é falar mal. Sempre eu repito e torno a frisar, torno a repetir isso, irmão. Mostrar a verdade, falar a verdade não é falar mal. Ah, não fale mal do irmão, não fale mal da igreja, não fale mal daquela igreja, não fale mal daquele pastor. Falar a verdade não é falar mal. Como diz, então Paulo está condenado, porque Paulo falou. Então Jesus, sendo Deus mesmo, falou. Ele falou de 5 igrejas. Ele falou de 7 igrejas e de 5 que estavam andando tudo errado. E falou de todos os podres, de todos os pecados. O próprio Deus denunciou, no intermédio do profeta Natan, denunciou Davi. E falou ainda para Davi. Natan disse, pela boca de Deus, na boca de Natan, Deus falou, no intermédio da boca de Natan: tudo que você fez em oculto e secreto, agora eu vou revelar. Eu vou denunciar perante todo Israel o que você fez. O que você fez em oculto, teve relação sexual, mandou matar, cometeu adultério com Betseba, mandou matar, eu vou fazer às claras, ao meio-dia, para que todo mundo saiba o que você fez. O próprio Deus denunciou. Paulo denunciou. Jesus denunciou os fariseus: vós, seus filhos do diabo, porque vocês são mentirosos. Vocês falam que são filhos de Abraão, vocês são coisa nenhuma. Vocês falam que são filhos de Deus. Paulo denunciou. Jesus denunciou.
E nós também, a palavra diz, denunciai, não compactai com as obras das trevas. Antes condenai. O que é condenar? Condenar é rejeitar, denunciar, não, isso está errado. Condenar as obras das trevas, está escrito. Aí vem esses irmãos que se diz ser irmão, que fazem profissão. Você está lá em Tito 1,16, torna a frisar de novo. Confessa conhecer a Deus, mas ao mesmo tempo nega. Sabe por que nega? Porque você não prega a verdade, fica passando a mão no pecado. Não, irmão, o que é isso? Deus é de julgar, você é julgador. Mas também está escrito que nós seremos juízes junto com Cristo. Vós julgarão os anjos, vós julgarão o mundo, não podeis julgar as coisas mínimas desta vida? Irmão, mas pode julgar negócio cotidiano. Com o evangelho não é maior? Julgar o que é certo e o que é errado? Sim. Não tem de sábio entre vós, sabendo que nós iremos julgar o mundo e os anjos? Aí vem o desafio. Irmão, tira a trave do seu olho. Realmente, temos que tirar. Esses aí estão com a trave no olho. Eles têm que tirar. Mas você e eu que conhecemos a verdade, se omitirmos a verdade, como eu li aqui no livro de Timóteo, que são dignos de morte, tanto aqueles que praticam, quanto esses que concordam, não está certo, não tem nada a ver. O importante é pregar o evangelho, levar o evangelho. Importante dessa maneira, com sujeira, Deus não precisa da sujeira. Deus vai condenar as obras das trevas. E ele diz para nós, antes, condenai as obras infrutíferas das trevas. Como posso eu concordar? Dignos de morte esses que praticam tais coisas, como aqueles que também, não, está tudo certo, fazem aliança, como fazem Edir Macedo, R.R. Soares, Edir Macedo, R.R., Valdomiro Santiago, essa corja, esses que são os cabeças de agora, que predominam toda a mídia da televisão, que dominam a internet, que dominam com grandes impérios, roubando o povo de milhões e milhões, que se aliançaram com o governo federal em receber passaporte diplomático, isenções como o RR diz que foi perdoado as suas dívidas, conseguiram fazer uma lei lá no Congresso, colocou seus filhos, colocou como deputado, e conseguiram burlar o Estado, roubou o povo na igreja e roubou todo o povo brasileiro em o quê? Em ser perdoado sua dívida de mais de 600 milhões, 800 milhões. Porque se coloca como entidade filantrópica, mas na verdade, sabe o que está sendo perdoado? É a sua loja, o Shopping do Povo, a TV é Nossa, Graça Music. E do Silvio Malafaia é a mesma coisa. Que tem gravadora, tem editora de livro, editora gospel. Enfim, a rede de televisão da Record, milhões por um acordo dos milionários. Recentemente agora, o Bolsonaro concedeu a revalidação ao qual o Edir Macedo, seu esposo, tinha um passaporte diplomático, que eles podem ir para qualquer lugar, para qualquer país, sem problema algum, não são nem vistoriados, porque eles têm o passaporte diplomático, tem diplomacia brasileira, como se fosse fazer parte da presidência da República. Bolsonaro isentou agora, diz que não vai aprovar lei nenhuma que venha cobrar impostos. Sabe, eu sou a favor. Eu tenho a igreja aberta, não estou com a nativa, não estou com o salão ativo, mas eu tenho o CNPJ, tenho o nome fantasia, e eu sou de pleno acordo que viesse sim ser fiscalizado pela Receita Federal, pelo imposto de renda. Todas essas igrejas tinham que pagar imposto para acabar com essa roubalheira, porque se enriquecem desviando milhões. Mas, como eu disse, sempre disse que Bolsonaro, ele disse ser católico, ele não é cristão. Ele fez acordo com essas igrejas, ele fez acordo com o Edir Macedo, ele fez acordo com os evangélicos. E juntamente, então, ele faz o mesmo que ele condena, o toma lá da cá. Dá benefícios aos evangélicos, principalmente aos pastores que roubam, né? E tem pastores, tem igreja batendo palma aí, ó. Parabéns, Bolsonaro, que você não vai cobrar o imposto nem do dízimo, nem da oferta. Ele não cobra, mas os grandes roubam. Eu preferia que cobrasse, porque daí então teria uma investigação sobre tanto desvio que tem, porque na verdade os dízimos, oferta, é para se usar na parte filantrópica, na parte filantrópica da igreja. Quer dar um estudo, quer dar saúde, quer ajudar, mas isso não fazem.
A Igreja Universal do Reino de Deus arrecada bilhões por ano. Eles desviam. Tem lá milhões e milhões em paraísos fiscais, como Edir Macedo. Tem apartamentos de milhões, carros, aviões. Edir Macedo tem até o Banco Renner. Tem a TV Record, que prega hoje prostituição. Os filmes que é feito de Jesus Cristo, de tantos outros que fizeram, eles desviam toda a conduta do texto bíblico e inventam mentiras. Tem pessoas que estão ali, nossa, que maravilha. Então, irmãos, amantes, homens que amam a si mesmo. Essa é a verdade, é o que eu li aqui para vocês, aqui, 2 Timóteo 3, porque haverá homens amantes de si mesmo. E sobre eles que conduzem, são pastores que conduzem ovelhas, rebanhos inteiros ao inferno. E com essa matéria que eu trouxe para vocês, para aqueles que são ovelhas, Jesus disse: as minhas ovelhas ouvirão minha voz, as ovelhas do Senhor ouvirão, mas os bodes vão se rebeliar. Como nós até então perdemos um canal do YouTube com 100 e poucos mil inscritos, ao qual a própria Igreja Universal, eu tentei e lutei, mas não consegui, usou de artifícios mentirosos, falsos. Eu lutei, mas não consegui restaurar o canal por causa das mentiras de vídeos que foram tirados do ar com hackers. Entrei com processo, mas não consegui restaurar nosso canal. Nós começamos do zero, nós tínhamos um canal, agora nós temos 3. Temos Igreja Internacional Seara de Fogo, nós temos Internacional Seara de Fogo, A Verdade de Cristo e Igreja Internacional Seara de Fogo 2. Estamos trabalhando. Nós tínhamos um canal, agora nós temos 3. Às vezes eu peço força ao Senhor, mas o Senhor até nos falou que nós íamos fechar o templo físico, e nós fechamos porque havia muita tristeza e angústia de nós trabalharmos e as pessoas não queriam nada com Deus. Então nós passamos a cultuar em casa, se tornamos, como no dito popular do mundo, se tornamos um desigrejado. Então nós congregamos na minha casa, temos os cultos semanais. Então aqui nós pregamos, nós ensinamos, porque não compensava ficar com o salão aberto. Então nós fechamos o salão e continuamos com o canal. E o Senhor aprovou, o Senhor usou uma pessoa e disse, Deus mostrou em sonho para elas, para essa pessoa, que é uma nova caminhada. E realmente estamos numa nova caminhada. Perdemos o canal, fechamos a Igreja do Templo Físico, porque as pessoas não dão importância pela verdade. Mas agora nós estamos com 3 canais, estamos com o Facebook, estamos servindo ao Senhor, fazendo a obra dele, sem esmorecer. Como se diz, perseguido, mas não vencido. Odiados, mas não derrotados. Estamos fazendo a obra do Senhor. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo. E que esse vídeo que eu tenho colocado sirva de exemplo, até mesmo para muitos pastores que pregam uma palavra que só traz ao ego a alegria da carne momentânea e temporal deste mundo. Mas que possa voltar atrás, voltar ao primeiro amor, como está escrito no Apocalipse, que devemos voltar ao primeiro amor, ao genuíno Evangelho de Cristo. Que muitos pastores que eu sei que estão desviados, que estão afastados da verdade, porque foram enganados e andaram a maneira com as outras, crendo em verdadeiramente criar um império, crescer, porque às vezes pensa que se crescer está sendo um sadio na fé ou é de Deus. Não é verdade. Às vezes muitos estão inchados, doentes e mortos. Por isso que Jesus até mesmo disse lá, quando ensinou a Paulo, e Paulo preletou lá em 1 Coríntios capítulo 11, 23 a seguir, que diz que sobre a ceia que há muitos doentes e muitos que dormem, muitos que estão mortos dentro da igreja, não discernindo o corpo de Cristo, o que é a palavra verdadeira. Estão ceando, estão congregando, estão cantando, mas estão mortos. Não discernindo o que é o verdadeiro evangelho, o que é a verdadeira verdade, que é Cristo Jesus. Examine-se o homem a si mesmo, tome de si cálice e coma desse pão. Examine-se o homem a si mesmo e viva o evangelho. A
palavra de Deus que conduz a vida eterna. Fique na paz, Senhor Jesus. E que o Senhor Jesus vos abençoe. Que Deus vos abençoe no nome de Jesus. E que Ele dê entendimento e sabedoria pelo Espírito Santo de Deus, que conduz, que convence todo homem do seu pecado. Amém. Just one last question. Driver, Tarisho, we need to leave. Tarisho. Let's go before the wise people will come. How do you think it went? For brainwashed. So, Cesar, I managed to find the broadcast from yesterday. It was streamed live on their Facebook page, and they have already deleted it. But I downloaded it. Valdemiro Santiago, he calls into the show after we left the church. Eu tô injuriado, porque primeiro que eu não tô pescando coisa nenhuma. E se eu tivesse, ninguém repórter, ninguém teria alguma coisa a ver com isso. E que não estou em jato nenhum de igreja. Se eu tivesse também, o jato seria da igreja. Não estou viajando em jato de igreja, coisa nenhuma. Vi er til måneformørkelsesceremoni her i São Paulo, Brasilien. Manden, der sidder der på alderen, han er den rigeste præst, der bor i Brasilien. Santiago, og lige nu der er han i gang med at bede for de 10 mennesker, som står hernede. Og de har altså været vidne til det ene her. Det går fuldstændig bonanza. Hver dag tjener prædikanter i hele verden kassen på at sælge religion. Det har jeg meget svært ved at forstå. Hvordan hænger gode, gamle religiøse dyder som mådehold og ydmyghed sammen med luksusrejser, kæmpe huse, dyrt tøj og lækre biler? Det virker indlysende hyklerisk på mig, at nogle få mennesker tjener formuer på mange andre menneskers tro. Derfor tager jeg ud og besøger forskellige rige prædikanter for at undersøge, hvordan de lokker pungen op i lommen på deres følgere. Og jeg vil forsøge at finde ud af, hvad der gør dem så attraktive og teste, hvordan de egentlig reagerer, når man stiller dem kritiske spørgsmål. Jeg er landet i en af verdens største byer, São Paulo, Brasilien. Jeg er her, fordi jeg skal besøge en af verdens rigeste prædikanter. Hans navn er Valdemiro Santiago, og han er simpelthen blevet intet mindre end milliardær på at prædike Jesus budskab. Han har ryddet kalenderen, og de næste 4 dage har han afsat til at vise mig, hvor stor en succes han er. Det har været lidt svært at kommunikere med Valdemiros dag, men jeg har fået at vide, at jeg bare skal komme til São Paulo, og så har jeg 4 dage sammen med ham. Men først skal jeg møde vores lokale fikser, Sissa. Hun har kontakt til Valdemiros inderkreds og har researchet på Valdemiro i ugevis. Valdemiro Santiago is the biggest evangelical leader who lives in Brazil. He is also the richest. Do you know how rich he is? According to Forbes, his patrimony is $250 million, American dollars. All right. Okay, and his business, his church, runs monthly $3.5 million. What kind of character is he? I think one of his greatest characteristics is that he really looks and he really talks like the poor people talks.
one thing that I need to tell you, Yeah? one challenge that we may have, is that he's really spontaneous. My contact is his driver, his personal driver. But I think this is really good because he knows everywhere where he's. He can tell me in advance where he's going to. Brasilien er hovedsageligt et katolsk land, men inden for de sidste 25 år er der sket en forandring, hvor antallet af katolikker er faldet, imens antallet af evangelister er steget eksplosivt. Disse evangelister tilhører forskellige pinsekirker, også kaldet frikirker. Grunden til denne voldsomme vækst kan blandt andet skyldes en træthed i det traditionelle katolske kirkesamfund, men også pinsebevægelsens massive missionering gennem tv, radio og internet. Pinsebevægelsen kendetegnes ved vækningen af Helligånden og dens tilstedeværelse gennem tungetaler, bøn og helbredelse. Alt som mirakler og troen på dem. So we're supposed to see him tomorrow morning, early morning, right? Tomorrow morning, I would say no. I would say in the afternoon. And they just rescheduled? Yes. It's complicated. It's very complicated. This is the, Oh, that's the driver? yeah. In Denmark, we would say very fast sunglasses. Oh. He's not answering the phone, but he's writing me on WhatsApp. Tomorrow, I tell you 3 hours before so you can organize better. Okay. So we can't get an exact time? It's really difficult, no? I'm gonna go visit the minibar, I think. Okay. Cesar? Hi. Morning, good morning. So right now we are going to his TV studio. Do you think he will be there? I don't think he'll be right now. Okay. But at the time he will arrive, the driver will contact me. All right, but should we just get going then? Sure. Yeah. Let's go. Wow. That's a huge room. Is it live? They are like worshipping the TV screen. We are there, okay? Can I get? Thank you. The donation of the happiness. It's written here. If you want to put some money in there, look, it's an envelope for you to put money. Oh, and there's a woman who goes. oh yeah, she goes around with a fishing net. Altså tænk, hvis Danmarks indsamling havde fiskenet ud til folk. Can I ask you why are you here? Sim, eu vim buscar Deus, né? Buscar a presença de Deus. Have you found him? Sim, graças a Deus. Principal, né? Deus sempre está com a gente, a única coisa que a gente vem para fortalecer mais, né? Pra gente permanecer ali, né? How much did you put into the fishing net? Eu sou dizimista daqui, né? Ah, ok. Sou dizimista, sou Você, o ofertante. dizimista é mensal? Mensalmente. O dízimo é mensal e a oferta a gente dá também. Quando dá, a única coisa que é assim, não dá todo o culto, porque se você vir todo o culto e der Quanto uma que você oferta paga por mês, mais ou menos? que eu dou de oferta, né? Não é nem pagar, né? A gente devolve, né? Eu, R$100, mais ou menos. He said, Recebe a unção de Deus. Recebo. Obrigado, aí Deus abençoe. What is that? Unção do bispo que foi abençoado, disse que Tony fez the pastor has made the blessing before, so you have to put in a cabeça, Okay. faz o pensamento. So now I'm blessed. I'm blessed.